Olá pessoal, uma boa tarde. Vim aqui hoje falar um pouquinho sobre equilíbrio iônico, sabendo que vocês têm prova na data de amanhã, talvez esteja um pouco em cima e não dê tempo nem de gravar uma aula boa porque o conteúdo é grande, ou talvez mesmo que desse tempo de gravar não ia dar tempo de subir. Então eu vou colocar aqui algumas questões somente de cada um dos pontos que eu encontrar aqui, tá certo? Seguindo a apostila de vocês, para ver se ajuda de alguma maneira na parte de focar a questão, tá bom? Então, vamos aqui. Essa primeira questão é uma questão para você interpretar o valor da constante. Interpretar qual o significado disso, como é que você aplica isso na questão. E até uma questão que está no material de vocês, não sei se a apostila de vocês é igual à minha, mas na minha apostila essa questão se encontra na página 33, é a questão número 4, tá bom? Então vamos para aqui. O que a questão diz? É uma questão da Universidade Federal de Sergipe e ela diz no enunciado: pelos valores de suas constantes de dissociação, o HCl é um ácido forte, o HF um ácido fraco. Assim, nas soluções aquosas de igual molaridade de HCl e HF, a concentração D. Vamos aqui. Item A. Moléculas não dissociadas é igual. B. Moléculas não dissociadas é maior na solução de HCl. Moléculas não dissociadas é praticamente nula na solução de HF. Íons halogênios é maior na solução de HCl. Íons H+, é igual. Vamos para aqui para tentar explicar isso rapidamente. Toda vez que a gente vê constante, seja Kc, Ki, Kw, constante de solubilidade, vamos chamar somente de K. K você precisa interpretar como rendimento, certo? Então, se você tem no enunciado falando que o HCl é um ácido mais forte do que o HF, quando você parte de concentrações iguais, somente vamos fingir que essas duas barras iniciais são de mesmas medidas, tá certo? O que é que ele está lhe dizendo? Se o HCl é um ácido mais forte, ou seja, ele vai ionizar mais. Ou seja, dessa quantidade inicial que você colocou, você vai consumir mais para produzir uma maior quantidade de produto. Então, você vai ter nessa questão que ela já te dá que o HCl é um ácido forte, o HF é um ácido fraco. Então, se ele é um ácido mais forte, o que é que vai acontecer? Vamos chamar aqui essa primeira linha de início. Vou criar aqui uma segunda linha, que eu vou chamar de reação. E vou criar uma terceira, que eu vou chamar de equilíbrio, tá certo? Se eu estou dizendo, se o enunciado está dizendo, para falar a verdade, que o HCl é um ácido mais forte, então você já sabe que durante a reação uma quantidade maior dele vai reagir quando comparado ao HF, que é um ácido fraco, tá bom? Se eu consumir muito aqui, e a proporção estequiométrica é de 1 para 1, então eu vou produzir muito aqui, tanto do H+, como do Cl-. E como aqui a proporção estequiométrica também é 1 para 1, se eu consumir pouco na hora da reação, eu vou produzir menos H+, e eu vou produzir menos F- quando comparado com HCl, tá bom? No equilíbrio, o que é que a gente teria? No final, quando o nosso sistema vai atingir um novo ponto de equilíbrio, na verdade, quando ele atingir o equilíbrio pela primeira vez, o que é que tinha menos o que reagiu? É o que vai sobrar do HF. Então, você vai ter do HF que muito do que você tinha colocado no começo ficou. Vai ter menos, porque uma parte foi consumida. O HCl não tinha nada, produziu pouco, fica pouco. E o Cl-, a mesma coisa. Já no HCl, o que é que vai ter no equilíbrio? Se você tinha uma coluna inicial e você consumiu muito dela, no final você vai ter pouco. E dos produtos H+, e Cl-, você vai ter uma quantidade maior, uma
Afinal de contas, a proporção estequiométrica era 1:1, tá bom? Ou seja, o que é que você tem que interpretar no valor da constante? Grandes valores de constante significam valores elevados de rendimento. Se você tem valores elevados de rendimento, significa que no final você vai produzir uma grande quantidade de produto. Se a constante é pequena, você vai ter que a quantidade de produto obtida ao final é pequena, tá certo? Então, voltando aqui para a nossa questão, o que é que ela nos propõe? Que as moléculas não dissociadas são iguais. Voltando para cá. Olha aqui como é que a gente tem no final. Molécula não dissociada é o que você tem aqui no começo, a molécula inteira. Depois que ela vai ionizar, você vai ter os íons e uma certa quantidade da molécula inteira, que é a não dissociada segundo a nomenclatura do enunciado. Então, comparando no equilíbrio, você vai ter quantidades iguais de moléculas não dissociadas? Não, isso é falso. Item B, moléculas não dissociadas é maior no HCl. Não, o HCl é o ácido mais forte. Se ele é mais forte, ele vai consumir mais e ao final, a quantidade não dissociada é menor. C. Moléculas não dissociadas é praticamente nula no HF. Não é isso que acontece. No HF não dissociou quase nada em comparação com o que você jogou no começo. Essa alternativa aqui, moléculas não dissociadas é praticamente nula. Ou seja, ele está dizendo para você que esse ácido é muito forte. Porque ele estaria lhe dizendo que do que você colocou no começo, quase nada teria ficado no final. Na verdade, isso é o que acontece mais com HCl, tá bom? D. Íons halogênio é maior na solução de HCl. Sim, olha os halogênios. Aqui e aqui. Se você olhar aqui na sua tabela, você vai ter que ao final a quantidade de halogênio na solução de HCl é bem maior do que a quantidade na solução de HF. Então, nossa resposta é item D.